Bom dia a todos, meu nome é Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Nessa oportunidade, vou falar sobre variações linguísticas, agora 3 horas em ponto, 3 horas da manhã. Hoje, dia 8 de janeiro de 2018, e eu quero falar sobre um assunto que às vezes é pouco falado e cai até em questões, às vezes concurso, cai em algumas provas. É bom também nós estarmos também cientes desse tema. A variação linguística é a capacidade que a língua tem de adaptar, de alternar de acordo com os fatores históricos, regionais, sociais e de estilo. Só que de estilo não vou entrar muito, eu não vou demorar muito esse vídeo. Eu quero só deixar algumas coisas aqui e incentivar você a estudar, tudo bem? Às vezes as pessoas falam, a língua portuguesa é bem complicada. Realmente, ela é complicada, ela tem um monte de regras. A língua portuguesa é uma língua riquíssima, tem uma variedade enorme. Só que cada língua, cada idioma tem suas regras. Se você morasse na Alemanha, você falaria o alemão, e o alemão tem suas regras. Se você morasse na Argentina, no Uruguai, você falaria o espanhol. O espanhol tem as suas regras, e por aí vai. O inglês tem suas regras. Então, nós moramos no Brasil, o idioma que nós falamos, a maioria dos que me assistem mora no Brasil. Então, o português também tem as suas regras, tá bom? Então vamos falar sobre a variação linguística, eu não quero demorar. Quero compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Então, já falei que é variação linguística. Os tipos de variações, ela se dá de acordo com isso aqui, porque existe a língua, a norma culta, eu prezo por isso, porém a língua ela está no dia a dia com o povo em variadas situações, em várias circunstâncias, e a língua está sempre mudando, a língua está sempre alternando, porque a língua ela é viva, porque ela está com o povo, então a língua ela é viva. Então os tipos de variações são históricas, regionais, chamados regionalismo, e sociais. Muito bem. Vamos falar sobre a variação histórica. Essa variação linguística, a variação histórica, tem a ver o quê? Com o uso da palavra, a mudança da palavra de acordo com o tempo. Por exemplo, tem palavras que elas mudaram a grafia, outras mudaram o significado de acordo com o tempo, e algumas elas foram sendo resumidas, ou então elas foram contraindo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Exemplos. A palavra você. Você é um pronome de tratamento. Geralmente nós usamos, principalmente na maior parte do Brasil, utilizamos o você no lugar do pronome tu. Só que quando nós conjugamos, quando flexionamos o verbo, nós flexionamos na terceira pessoa. Por isso que você não fala você estás ocupado, não, você fala você está ocupado. É assim que nós flexionamos, e o certo é esse. O pronome de tratamento é flexionado na terceira pessoa. Mas ele nem sempre foi assim. Há muito, muito tempo atrás, antes do nascimento do Dr. Chapatin, as pessoas não falavam isso aqui no Brasil, falavam. E em Portugal também. Então falavam você, falavam vossa mercê. Com o tempo, a palavra resumiu. Mudou de vossa mercê, uniu para vós mercê. Tanto que quando você vê essas novelas de época, tem muito essa palavra que soa estranho para a gente, mas para a época era normal. E com o tempo virou você. Aí as pessoas, depois eu falo sobre a forma que as pessoas usam hoje na internet. Vamos continuar aqui. Moto. Não está errado, você pode falar moto, mas antes se usava motocicleta. Com o tempo tirou. Ainda existe a palavra, mas poucas pessoas utilizam. Foto, antes falava-se fotografia. E cinema também é uma que teve variação. E existe várias. Tem, por exemplo, a palavra farmácia, que antes se escrevia com PH. Hoje a palavra farmácia é com F. É uma variação histórica. Por exemplo, existem palavras que mudaram o significado. Sofisticado, antigamente, não tinha significado de algo complicado, de algo, como eu dizer, algo
tecnológico, sofisticado, não. Antes sofisticado vinha de sofismar, de algo falso, entendeu? Então, tem palavras que elas mudam de acordo com o tempo. Antes, piscina era um aquário onde você colocava peixes. Não tinha essa questão de usar a palavra piscina para local onde você vai nadar, entendeu? E outras palavras que elas vão mudando de acordo com o tempo. Agora, cuidado. Por que o cuidado? Há palavras que são utilizadas no cotidiano, porém não fazem parte da norma culta. Ou seja, são palavras coloquiais e gírias. Você pode utilizar. Você pode utilizá-las sem nenhum problema. Como eu sempre falo, em uma redação, não coloque. Tá? Nós podemos utilizar linguagem informal até um certo ponto para falar de coisas formais, sem nenhum problema. Mas você não pode confundir palavras que são gírias, que você entende com seu amigo, seu colega, mas você não pode colocar numa redação. Alguns exemplos. Exemplos. O coxo, que a pessoa fala assim, estava com os amigos. Gente, isso não existe. Esse símbolo existe o símbolo matemático com essas letras. Tudo bem, mas essa palavra estava com os amigos, você usando isso como uma linguagem coloquial, uma gíria, tudo bem. Tanto que eu estou colocando entre parênteses, entre aspas, para mostrar que estou usando proposital. E essa palavra, ela não existe, ela é uma gíria. Outra aqui, ó, o VC, que pessoas pensam que é a variação linguística de você, ou então o C. Não, isso não é variação linguística. Né? Isso é uma gíria, isso não está em norma culta. Quer saber se algo faz parte? Depois eu vou falar como saber se está na língua oficial, tudo bem? E vambora, porque é uma variação de vamos em boa hora, mudou para vamos embora. Tem pessoas que usam vambora, em alguns dicionários aparece, mas essa palavra ela não faz parte. Assim, está errado. Você pode usar no coloquial, com gíria, com seu amigo, tudo bem, mas evite. Eu até peço para vocês evitarem certos tipos de palavras coloquiais, para você não se confundir na hora que você for fazer uma prova, tudo bem? Continuando. As variações regionais, a regional, que é chamada de regionalismo. As palavras, de acordo com a região de um país, elas mudam, a palavra muda, mas é a mesma coisa. Por exemplo, dentro do país, nosso país tem várias palavras. O nosso país é riquíssimo na sua variação regional, variação linguística regional. E não somente isso, países de língua portuguesa, por exemplo, Brasil e Portugal, tem palavras que são diferentes aqui e lá. E o uso terno aqui lá é outra coisa. Se eu não me engano, por exemplo, a palavra fila, eles conhecem lá também. Alguns utilizam a palavra bicha, mas também eles conhecem o que nós chamamos aqui. Mas se você chegar em Portugal e chamar alguém de paneleiro, você está chamando a pessoa de homossexual. Entendeu? Então tem essa variação regional. Também isso tem a ver com o país, países com o mesmo idioma, mas tem algumas coisas diferentes. Isso acontece. Vamos ver aqui exemplos dentro do país mesmo. No Rio Grande do Sul, você vai ver o guri ou a guria, que é menino ou menina. Você utiliza isso, é a mesma coisa. Você chegar no Sul, você vai ouvir muito falar o guri, a guria, que é o menino, menina. No Rio de Janeiro a gente usa muito a palavra moleque. Outro exemplo, mandioca, macaxeira, aipim. Aqui no Rio de Janeiro nós conhecemos de mandioca, sabemos. Se alguém chega aqui e pedir uma mandioca no mercado, vão saber. Mas nós utilizamos a palavra aipim. Onde eu morei em Minas, utilizávamos mandioca. Para o Nordeste eles falam macaxeira, é a mesma coisa. Isso tem a ver também com, por exemplo, aquele abóbora e girimum, que é a mesma coisa. Em alguns lugares, semáforo, tem a ver com variação regional. Semáforo, outros, sinaleiro, sinaleira, farol. Vai depender muito da região onde você está. Tem lugares que não vão falar semáforo. Aqui no Rio de Janeiro, nós usamos semáforo. E por aí vai. Então, existem várias palavras que dão variação linguística regional. E agora, toma cuidado, porque é o seguinte, mas fazem parte da língua oficial, da norma culta? Algumas fazem. Essa daqui que eu coloquei
aqui no exemplo, elas fazem. Tem algumas que elas só fazem parte da região, mas elas não estão na língua oficial. Pode ser que um dia entre. Como é que eu sei se faz parte? Procure no vocabulário. No dicionário, às vezes, entra gíria. Às vezes, mas no vocabulário não. Procura o VOLP, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, da Associação Brasileira de Letras. O que estiver ali é porque é oficial. O que não estiver, não é. Por exemplo, tem um regionalismo que só faz parte assim, da gíria, não faz parte da língua oficial. Aqui no Rio de Janeiro nós usamos, a maior parte do país, nós usamos para aquele bichinho que muita gente tem medo, lagartixa. Em Ipatinga, onde eu morei, em Minas, lá eles chamam de taruíra. Só que taruíra não faz parte da língua oficial. Tá entendendo? Eu tenho a expressão quando a pessoa passa sem querer na outra, ela esfrega, ela raspa sem querer, a pessoa fala, fulano relou em mim. Isso tem a ver com regionalismo. Tudo bem? Então, mas tem, claro que temos que respeitar. E dentro da variação regional, também tem a entonação. Aqui, nós usamos, é meu tio, minha tia. No Nordeste, muda, é tio, a tia. Isso tem a ver também com a entonação, também entra na variação regional. Tudo bem? Vamos lá. Variação social. Ela tem a ver, tem relação com os grupos sociais. Tudo indica. Então, nisso aí tem a ver com idade. Às vezes confunde com a variação histórica. Mas se você chegasse para uma pessoa, para sua avó, e perguntasse o que ela achava do seu avô, ela vai dizer que achava ele um pão. Hoje você fala, nossa, a mulher fala que aquele rapaz é um gato, aquela mulher, o rapaz fala que aquela mulher é uma gata. Então, nossa, que filé, dependendo, porque isso tem a ver com a variação social, com os grupos, também tem a ver com classe social, ali foi, porque existem as classes sociais, e dentro das classes sociais tem a ver também com a sua ocupação profissional. O médico tem um tipo de linguagem, um profissional de informática tem outro, então isso aí entra na variação linguística. O sexo, como assim o sexo? O homem se comunica de uma maneira, a mulher se comunica de outra. Geralmente a mulher se comunica cantando, é amiga, não sei o quê. O homem tem uma linguagem mais assim, mais, como eu vou dizer assim, mais grotesca. Claro que tem exceções, mas entra também a variação social, a variação linguística. E grupos sociais. Se grupos sociais não tem a ver com isso aqui, tem a ver mais com as tribos. Por exemplo, tem grupos sociais de roqueiros, pagodeiros, tem dos surfistas. Então, dependendo do grupo que você está inserido, ou que você tem mais contato, você entende. Agora, quando é um grupo novo, você pode até aprender aquelas gírias que ele utiliza. Porém, a comunicação vai ser um pouco mais difícil. Tá entendendo? Então, tudo isso faz parte da variação linguística. Tudo bem, gente? Então, outra questão também é a questão de estilo. Por quê? Se eu vou dar uma pincelada nisso aqui, como eu disse, eu não vou abordar todo o assunto. A questão de estilo, existe a linguagem formal, existe a linguagem informal, existe o coloquial, existe a norma culta. É bom você utilizar a norma culta, certo? Agora, tem questões que você pode estar mais adaptado. Você não vai usar uma linguagem informal, por exemplo, com um juiz de direito, com um advogado. E aí, filha, belezinha? Vai passar um constrangimento. Agora, um gestor, vamos chamar assim, um gestor de uma academia, ele vai usar uma linguagem mais coloquial, um pouco de gíria, ele vai ter um vocabulário mais descontraído com os funcionários ali. Agora, um chefe de um escritório de advocacia, ele terá uma linguagem diferente, um estilo diferente. Então, a questão de estilo, que tem a ver com a variação linguística, também tem a questão de apropriado e não apropriado. Então, isso tem que ter um cuidado. E, claro, não discriminar as pessoas de acordo com o local que ela vive, de acordo com o seu sotaque, a sua forma de falar, porque existe a questão do regionalismo que eu falei aqui. Então, existe a parte adaptada, existe o certo e errado dentro da norma culta. Isso existe, sim, mas nós temos que tomar cuidado para não discriminarmos ninguém, mas tomarmos cuidado também sobre a questão
da linguagem coloquial, porque se fala muito hoje da comunicação, que basta só entender. Não, não é só isso. A língua portuguesa tem regras. E quando você vai fazer um concurso, quando você vai fazer a prova, o que é cobrado não é o coloquial, é a norma culta. Tá entendendo? Então, tome muito cuidado, estude. Variação linguística cai em provas, cai em Enem, tá? Então, estude isso, que é muito bom para vocês. Então, como eu falei, não vou abordar tudo. Quero que vocês estudem, fiquem com esse vídeo e depois estarei fazendo mais vídeos sobre temas educativos, tudo bem? Então, um grande abraço a todos, até a próxima e tchau, tchau.